Olá pessoal, estou aqui resolvendo a questão do simulado do ENAD, que foi resolvido por vocês. Então, comentário das questões, e eu vou resolver a questão número 37, cujo enunciado diz o seguinte: considere a Terra como sendo esférica, com raio igual a 6.400 km, conforme a figura. Então, o raio é 6.400 km. Pede-se, é dado como dado, né, o cosseno de 45 graus, como seno igual ao seno de 45 graus, como seno igual a 0,7 e o número π valendo 3,14. Nessa situação, conclui-se que um arco de 1 grau de amplitude sobre o paralelo de latitude igual a 45 graus mede aproximadamente em quilômetros, e aqui as alternativas. Então vamos descobrir quanto que equivale a abertura de 1 grau no paralelo 45. Trabalhando com paralelos latitude e longitude, um paralelo de 45 equivale a partir do centro da Terra e do Equador, uma determinada angulação. Para resolver, a gente tem que considerar o seguinte: quando a gente está falando do paralelo de 45 graus, imaginando a Terra como uma esfera, 45 graus equivale a uma determinada abertura. Quanto mais se abre, menor o disco a partir do ponto na Terra onde você tem o paralelo. Então, a distância de qualquer ponto do centro de uma esfera até a sua superfície equivale a um raio. Assim sendo, a distância do centro da Terra até a superfície no paralelo 45 equivale a um raio também. Assim sendo, nós temos, então, esse triângulo que eu estou marcando aqui. Esse triângulo que eu estou marcando aqui, ele tem uma determinada altura, tem esse lado L e tem esse comprimento aqui que é o raio. E como esse ângulo aqui é 45, o outro ângulo, que é o complemento, também é 45. Lembrando que o complemento é o ângulo cuja soma com outro ângulo dá 90 graus. Então aqui a gente tem 45 graus desse lado. Ora, a relação que nós temos com o ângulo de 45, onde você tem o lado oposto e a hipotenusa, é chamada de seno. Então a gente escreve que o seno de 45 equivale ao cateto oposto, que é o L, do nosso interesse, dividido pelo raio. Como o raio equivale a 6.400 km, a gente tem então que o L é igual ao seno de 45 vezes, vamos pegar aqui a nossa técnica mnemônica, né? 6.400 km, que é o raio. O produto do seno de 45, a gente vai trocar ele por 0,7, conforme o dado da questão. E multiplicar 0,7 por 6.400 km. Nós temos então que esse comprimento L, que é o comprimento, a distância do eixo principal até a superfície, sendo de 4.480 quilômetros. Bom, agora nós precisamos determinar qual é a circunferência com esse raio que acontece a partir do paralelo 45. Quanto que vale essa circunferência? A fórmula da circunferência nos diz que 2 vezes o número π vezes o raio é a circunferência. Ou seja, para dar uma volta na Terra, nesse paralelo, quantos quilômetros eu percorro? Quem vai me dar a resposta é isso aqui. Então, o raio aqui é o que a gente chama de L. Então, o comprimento, o perímetro aqui seria 2π vezes esse L. Então, seria 2π
vezes 4.480 quilômetros. Fazendo essa conta, nós chegamos a 28.134,4 Gente, uma coisa muito importante. quilômetros. Bom, em um giro de 2π, nós percorremos 360 graus. Então, nós temos um arco de 360 graus, sendo equivalente a 28.134,4 quilômetros. Só que 1 grau é 1 sobre 360 graus, um arco de 1 grau, é igual a 28.134,4 quilômetros dividido por 360 graus. Lembrando que para dar uma volta, nós temos que percorrer 360 graus. Para dar uma volta, você caminha no paralelo 45, 28.134,4 quilômetros. Fazendo essa divisão, nós chegamos para que o arco de 1 grau sendo igual a 78,15 quilômetros. Então, a gente olhando as alternativas, a gente encontra na alternativa D um valor de 78 quilômetros, que é o mais próximo do resultado. É isso aí, gente. Muito obrigado e força total no Enat.